Salve Maria a todos. Continuando a leitura do retrato moral da mãe de Santa Teresa do Menino Jesus, espírito de fé e vida cristã. Sabes que é jejum e eu jejuo, pois não estou tão doente para dispensar-me. Por isso, não prepares nada para mim. Seu mérito era tanto maior quanto mais isso lhe custava, como confiava a seus íntimos. Lemos numa carta à senhora Guerin, no período da Quaresma. Estamos em pleno tempo de penitência. Felizmente terminará logo. Sofro tanto com o jejum e a abstinência. Não é, porém, uma mortificação muito dura, mas estou tão mal do estômago e, sobretudo, tão sem coragem, que não faria absolutamente nada se escutasse a minha natureza. E no ano seguinte, a Paulina ela escreve: não restam senão 21 dias, mas 21 dias muito longos, pois preciso jejuar, é muito penoso. Preciso, porém, terminar minha carta, pois já é bem tarde e levanto-me cedinho. É duro para mim com o jejum da Quaresma. Suspiro pela Páscoa. Deve-se notar que a mãe observava o jejum sem nada tomar de manhã até o meio-dia e à tarde contentava-se com uma leve colação. As dispensas da igreja concernentes aos jejuns e abstinências vieram somente pouco a pouco e, infelizmente, muito tarde para que pudesse se aproveitá-las. Nada impedia nossos pais de observarem o jejum, mesmo à presença de estranhos. Tendo chegado um amigo inesperado, minha mãe alegrou-se por ter sido ele convidado e escrevia: ontem à tarde, pelo contrário, fiquei contente de não hospedá-lo por causa do jejum. Ele seria obrigado a comer sozinho, ficaria constrangido e nós também. Mamãe levava a vida de piedade profunda. Todas as manhãs, caso não houvesse impedimento, assistia com meu pai à missa das 5h30, em que comungavam juntos, sempre que lhes permitia o costume do tempo. Aos domingos, iam à missa solene e às vésperas. Ela interrompia sem cerimônias, visitas, ocupações, para assistir a este último ofício, tão frequentemente negligenciado por muitos cristãos. Sua correspondência testemunha-o repetidas vezes. Estou muito cansada esta tarde. Saímos meio-dia e meia para ir ao cemitério. Fazia um calor sufocante. Terezinha não podia mais andar e fui obrigada a carregá-la na volta. Fila deitar e dormir um bom sono durante 2 horas, assim como Celina. Enquanto isso, fui às vésperas. Teu pai ficou com elas. Nos últimos domingos, antes de sua morte, mamãe arrastou-se ainda à igreja, apoiada ao braço de algum dos seus. Por nenhum preço consentiria em deixar sua comunhão à primeira sexta-feira do mês. Fê-la pela última vez em agosto de 1877. Como se verá mais adiante, vencendo seu esgotamento, acompanhada por nosso pai e detendo-se a cada passo. Era em família que rezávamos as orações da manhã e da noite, o Benedicite e as graças, e todas as festas eram celebradas em comum. A este propósito, não posso deixar em silêncio a festa de cada semana, o domingo. Minha mãe louvava meu pai por sua observância estrita deste santo dia, atribuindo-lhe a prosperidade de sua casa. Fazia esta predição a seu irmão e cunhada, que se achavam então provados pela adversidade. Tenho firme esperança de que este tempo de provação não continuará. O que me dá essa confiança inabalável é principalmente a maneira edificante com que santificais o domingo. Todos os fiéis observantes do dia do Senhor, sejam perfeitos ou imperfeitos, têm bom êxito em suas empresas e por um meio ou outro se tornam ricos. Ela própria era escrupulosa nessa observância. Maria conta que, estando a ordenar uma gaveta, ouviu-a exclamar de repente: "Oh, meu Deus, hoje é domingo!" E logo esse trabalho insignificante e inocente foi abandonado. Escrevi a respeito de uma viagem. Domingo tomarei o trem para Lisieux.
Desta vez é-me impossível partir no sábado, e no domingo não poderei viajar a manhã toda. Seria contrário aos meus princípios, pois acho que devemos estar atentos a não cooperar com o trabalho do domingo. E mais tarde, já muito doente, partia nesse dia com uma romaria para Lourdes. Nosso Senhor sabe bem que desta vez não se pode fazer de outra maneira. Tomaremos o trem à tarde, a fim de podermos assistir a todos os ofícios da manhã. Nossa mãe colocara-se sob a direção do pároco de Montsorte, frequentava o mosteiro das Clarissas de Alençon e era muito assídua às reuniões da Ordem Terceira de São Francisco, a qual pertencia. As monjas desse convento recebiam a confidência de suas intenções e sofrimentos. A Arquiconfraria do Coração Agonizante de Jesus, assim como várias outras associações religiosas, tinham-na inscrita entre seus membros. Reconheçamos, entretanto, que ela sabia escolher. Era inimiga de devoçõezinhas, que por suas complicações vão contra o espírito do Evangelho, tirando-lhe sua forte e viril simplicidade. Minha mãe não só participava dos ofícios paroquiais fora dos dias obrigatórios, como prova este exemplo 2 meses antes de sua morte. Está na hora da bênção e eu quero ir, mas também não consentiria em perder os sermões, mesmo durante a semana. E não era sem força de vontade. Numa de suas cartas, depois de ter dito que, apesar da febre que a minava havia 6 semanas, na ocasião em que esperava um filho e fazia todo o trabalho como de costume, ela acrescenta: levantei-me todas as manhãs às 5h30, durante mais de 15 dias, para ir a São Leonardo ou ouvir os caputinos que pregavam uma missão. Doutra feita, afirma francamente que é por dever que vai ouvir certas pregações. Gostava do canto da igreja, sobretudo quanto era simples, pois não apreciava os cânticos ou as missas cantadas em estilo teatral e artificial. Nossa mãe tinha uma devoção intensa por Nossa Senhora. Reconhecia ter obtido muitas vezes diversas graças importantes por sua intercessão. Pede a seu irmão, estudante de medicina em Paris, que acenda velas por sua intenção no santuário de Nossa Senhora das Vitórias, tão querido à nossa família. Dava-lhe este conselho sabendo tão exposto aos perigos na capital. Se consentisses, ao menos em fazer uma coisa que te vou dizer e dar-me como presente de festa, eu ficaria mais contente do que se me enviasse todo Paris. É o seguinte, tu moras pertinho de Nossa Senhora das Vitórias. Pois bem, entra aí uma vez por dia para rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora. Verás que ela te protegerá de maneira toda especial e te fará triunfar nesse mundo para dar-lhe em seguida a eterna felicidade. O que te digo não é piedade exagerada de minha parte e sem fundamento. Tenho motivos para ter confiança em Nossa Senhora. Recebi dela favores que só eu conheço. Por isso, a imagem da Imaculada que iria sorrir a Teresa quando menina era cercada de honras. Certo dia, Maria, nossa irmã mais velha, achando esta imagem muito grande para o quarto onde estava colocada, disse que parecia uma imagem de escola e quis trocá-la de lugar. Mamãe protestou logo. Quando eu morrer, minha filha, farás o que quiseres, mas enquanto eu viver nesta casa, esta Nossa Senhora não sairá daqui. Era a seus pés que rezava conosco. Beijamo-la, tanto que os dedos viviam quebrando-se e era preciso ter de reserva vários pares de mãos. Assistíamos ao mês de Maria na igreja. Entretanto, minha mãe queria também um mês de Maria em casa e o queria tão belo que minha irmã brincava gentilmente dizendo-lhe que ele fazia concorrência com o de Notre Dame. Era, na verdade, suntuoso. Além das cortinas de renda sobre o fundo azul, mamãe pagava uma pobre mulher para que trouxesse do campo um verdadeiro feixe de flores, galhos de piuriteiro branco que nunca eram grandes demais. Colocados em vasos, estes galhos floridos subiam até o teto, o que fazia a alegria de Teresinha que batia palmas.
Entre as graças extraordinárias atribuídas à intervenção desta imagem, que é chamada agora de Virgem do Sorriso, devo mencionar esta que ouvi contar muitas vezes. Após a morte de Heleninha, com a idade de 5 anos, lembrando-se minha mãe de uma leve mentira que dissera à criança, lamentava-se amargamente não a ter feito confessar-se dessa falta. Temia que a expiasse no purgatório. Em oração diante da Madonna, ela lhe confiava sua angústia, quando uma voz celeste murmurou-lhe com doçura infinita: "Ela está junto de mim." E a esta resposta da Divina Mãe, uma alegria indizível substituiu sua ansiedade. É preciso notar que nossa mãe tinha particular devoção pelo privilégio da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. O dia 8 de dezembro era sempre festejado por ela com vivíssimo fervor. Na manhã deste dia, era a primeira a ir à igreja, acendia uma vela aos pés de Maria e formulava-lhe todos os seus desejos e sua gratidão. Foi assim, a 8 de dezembro de 1860, a que me referi, suplicava à Virgem Puríssima que lhe concedesse uma segunda filhinha. Segundo sua expressão, parecia uma criança que pede uma boneca à sua mãe. Esta boneca viva foi Paulinazinha, nascida no dia 7 de dezembro do ano seguinte. Narrando-lhe minha mãe esta recordação já bem distante, escrevia: "Este ano irei ainda cedinho ter com Nossa Senhora. Quero ser a primeira a chegar, oferecer-lhe-ei uma vela como de costume, mas não lhe pedirei mais filhas. Rogar-lhe-ei somente para que faça santas as que me deu e que eu as siga de perto, mas é preciso que sejam bem melhores do que eu." Era notável sua confiança nos milagres de Nossa Senhora de Lourdes, bem como sua união às peregrinações que meu pai fazia a este lugar santo, embora não tivesse atrativo pessoal pelas viagens. Confiava à sua cunhada: "As viagens não me tentam, sinto atrativo por uma só, visitar a Terra Santa." Foi, porém, a Lourdes, no fim de sua vida, para obter a cura. As intervenções de Nossa Senhora tinham o dom de comovê-la. Foi com grande interesse que, nos dias mais sombrios da guerra de 1870, soube pela imprensa das aparições da Santíssima Virgem às criancinhas de Pontman. "Estamos salvos!" exclamou convicta. Contudo, sua fé não a levava para o maravilhoso. Falava-se muito, então, de profecias, mas ela se ria disso.